Para compor a nossa mesa de abertura e dar boas-vindas a todos, convido ao palco, representando o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a senhora Fernanda Curdi, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. A senhora Natália Xavier, diretora administrativa do Sistema Cisbra. O senhor Antônio Alvarenga, diretor superintendente do SEBRAE Rio de Janeiro. O senhor Igor Esquerdo Celeste, gerente regional da Apex Brasil. O senhor Nelson Rocha, presidente da CAERJ. E o senhor Francisco Martins, diretor-presidente da Portos Rios. Para as palavras iniciais, convido ao palco a senhora Natália Xavier, diretora administrativa do Sistema Cisbra, com a palavra. Bom dia a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje representando a diretoria do Sistema Cisbra, como diretora administrativa e financeira e, acima de tudo, como uma mulher em posição de liderança no setor ainda de construção de equidade. Hoje damos início ao Encomex 2025, o Encontro de Comércio Exterior do Brasil, e fazemos com coragem, estratégia e visão de futuro. Essa edição é especial, como já foi dita, ela carrega um tema forte e necessário, que é o Brasil e o mundo, uma conexão sem limites. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, removendo os limites, criando pontes e projetando o Brasil para um comércio exterior mais inovador, sustentável e inclusivo. Em 2025, o Encomex evolui. São mais de 20 painéis e encontros técnicos, são 2 dias completos de imersão, autoridades nacionais e internacionais, o retorno do prêmio Top Comex, que homenageia as grandes protagonistas desse setor, e pela primeira vez nós recebemos 3 certificações ambientais concedidas pelo IPCAT, que é o selo de ecoeficiência, o selo de carbono zero e o selo de biodiversidade. Esses selos mostram que é possível crescer com consciência, inovar com impacto positivo e liderar respeitando o planeta. Nosso sistema, que hoje conecta o Brasil, as Américas, a Europa e a África, cresceu mais de 75% em número de clientes nos últimos 3 anos e vem impactando milhares de empresas com os serviços de certificação, internacionalização e inteligência de mercado. Mas não basta crescer, é preciso incluir. E aqui, como mulher na liderança e como voz feminina da Casa do Comércio Exterior, eu gostaria de compartilhar importantes dados, de um estudo feito pelo MIDIC, lançado em março desse ano, que é o estudo Mulheres no Comércio Exterior, uma análise para o Brasil. Esses dados apresentam as seguintes informações. A participação de mulheres em empresas exportadoras passou de 29,2% para 31,8%. Já nas importadoras, de 32,5% para 34,7%. Mas apenas 14,5% das exportadoras têm a sua maioria feminina na liderança. E vocês sabiam que somente 2% do total exportado pelo Brasil vem de empresas lideradas por mulheres? Esses números mostram, sim, uma progressão, um avanço, mas também tem um espaço enorme para ser conquistado. Mesmo com esse cenário, temos lideranças femininas que nos inspiram, nos representam e nos abrem caminhos. Eu tenho hoje aqui a Miriam Ferraz, coordenadora de negócios internacionais do SEBRAE, hoje representando a Ana Paula Rapeza, a Rita, da Apex Brasil,
Nós temos também o ícone, que é a Tatiana Prazeres, a nossa secretária de Comércio Exterior. E eu não posso deixar de mencionar uma mulher também que é muito importante na minha trajetória, que é a Mayra Rodrigues, que também é da Apex, que muito contribui para a nossa evolução com o programa Mulheres de Negócios Internacionais. E tantas outras líderes que nós conhecemos com muita competência, sensibilidade e visão estratégica. E estão mudando o perfil do nosso setor. Cada uma delas nos lembra que, sim, é possível estar em espaços de decisão e transformar esses espaços com nossa presença. Por isso, eu apresento a vocês o meu compromisso pessoal e real como idealizadora do projeto Conquistando o Protagonismo Mulheres de Sucesso, que também é um projeto da CISBRA, que impactou centenas de empreendedoras brasileiras com ações de capacitação, de reconhecimento e de desenvolvimento de negócios nos últimos 3 anos. A cada encontro, nós ouvimos histórias de superação, criamos novas conexões e abrimos portas para que mais mulheres possam exportar seus talentos, seus produtos e também a sua força. Porque quando uma mulher conquista o seu protagonismo, ela transforma não só a sua empresa, mas todo o ecossistema ao seu redor, e principalmente a economia. O Incomex 2025 é exatamente isso. É onde as ideias viram projetos, as conexões viram negócios e os encontros geram transformação. É onde o presente e o futuro do comércio exterior se unem, com estratégia, com valores e principalmente com ação. Eu agradeço profundamente a todas as autoridades, empresas, parceiros, membros do CISBRA Axis e a equipe que tornou essa edição possível. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, que essa seja uma nova jornada memorável e vamos juntos fazer o Brasil exportar o que tem de melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Natália. Convido agora o senhor Antônio Alvarenga, diretor superintendente do SEBRAE de Rio de Janeiro, para as suas palavras. Bom dia a todos. Aqui é o SEBRAE, a Casa do Micro e Pequeno Empresário. É para isso que nós funcionamos. Nós existimos com esse propósito e, dentre as inúmeras atividades do SEBRAE, o SEBRAE tem 14 escritórios regionais, prestou no ano passado 2 milhões de atendimentos. O SEBRAE tem projetos para 90 segmentos de negócios. E, dentre essas atividades do SEBRAE, nós temos uma área de internacionalização, negócios internacionais. Essa área está funcionando, está bombando, está tendo um sucesso muito grande. Nós já aqueles números que apareceram ali estão todos defasados. Ali, portanto, que fala que até 2022, 2023, está faltando 2024. É muito mais do que aquilo, a Miriam depois pode atualizar esses números. A gente tem que reclamar da nossa comunicação de fazer um vídeo mais atualizado com aquilo. Entendeu? Então, a gente já mandou para o exterior mais de 3... A gente tem programas de capacitação dos micro e pequenas empresas, programas de consultoria para as micro e pequenas empresas, porque não é fácil internacionalizar. Não é qualquer micro e pequena empresa falar, vou vender para o exterior. Não é assim. Eles precisam estar preparados para vender para o exterior. E o SEBRAE cuida dessa preparação. O SEBRAE tem várias trilhas de capacitação para que essas micro e pequenas empresas possam estar capacitadas. Além dessa preparação, nós temos missões empresariais no exterior. Já levamos para o exterior nos últimos anos, eu estou falando só nos últimos anos, porque anterior eu não estava aqui, não sei. Já mandamos 300 empresas para o exterior e muitas delas já venderam. Praticamente todas elas fecharam negócios efetivos. Não é ir para o exterior fazer passeio, turismo, não. É para fechar negócio. Nova York, Londres, China, ou seja, Londres não, né? Lisboa.
Lisboa, China, várias outras áreas. Nós acho que não fizemos nada ainda, não precisamos fazer, porque lá eles também compram coisas do micro e pequena empresa. Miriam, Chacur. Quem cuida dessa área, vocês viram, o Chacur e a Miriam, eles cuidam com muita dedicação, eles têm grande experiência no comércio exterior, no mercado. Então, para mim, é uma grande satisfação de estar aqui. Algumas dessas micro e pequenas empresas que nós levamos para o exterior já fecharam vários outros negócios, porque o comércio exterior vai crescendo. Agora, eu não sei com esse negócio dos Estados Unidos, essas tarifações todas, pode ser que vai dar uma chacoalhada no mercado, todo mundo está esperando isso, mas isso tudo se resolve. A diplomacia resolve, as empresas resolvem, todo mundo. O mundo tem bom senso. No mundo tem bom senso. Tem, claro, negociações, tem negociadores mais duros, negociadores mais suaves, mas, no fundo, vai tudo se resolver porque todo mundo tem um propósito, tem um compromisso com o seu povo, com sua população. E nós, aqui no SEBRAE, temos compromisso com as micro e pequenas empresas. Saúdo aqui o líder Paulo Protásio, que é o presidente da CISBRA, não é isso? O Nelson Rocha, que é o presidente da CAERJ, que são os grandes promotores desse evento, que é um evento espetacular, é um evento que nós precisamos de união, da FUNSEX, com a AEB, que é a Associação dos Exportadores, com a CISBRA, todo mundo, com o SEBRAE, todos juntos para que a gente possa levar o Brasil exportar cada vez mais e, principalmente, no nosso caso, as micro e pequenas empresas exportarem cada vez mais. Vamos inserir as micro e pequenas empresas cada vez mais no mercado internacional. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio. Gostaria de convidar agora o senhor Igor Esquerdo, gerente regional da Apex Brasil. Bom dia. Deixa eu ajustar aqui. Um pouquinho grande, né? Pessoal, bom dia a todas e a todos. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar os nossos parceiros, né, que estão construindo esse Incomex de 2025, especialmente a Natália, em nome de quem cumprimento todos os colegas da CISBRA, o Antônio, o parceiro superintendente do SEBRAE, Rio de Janeiro, em nome de quem cumprimento todos os colegas do SEBRAE. SEBRAE é um parceiro estratégico da Apex em nível nacional, e nós temos esse desafio compartilhado, né, Antônio, do ponto de vista do SEBRAE, que é de internacionalizar as nossas micro e pequenas empresas, né? Grande. Fazemos tudo em parceria, a gente tem hoje um planejamento grande em conjunto, o PIEX, que é um grande programa da Apex de qualificação de empresas, hoje é feito com cada vez mais protagonismo e parceria com o SEBRAE. E esse desafio é grande, porque apesar da gente ter 40% das empresas exportadoras micro e pequenas, a gente tem hoje uma representatividade de cerca de 1% no valor exportado pelo Brasil. Então esse é um desafio relevante, então cumprimentar todos os amigos do SEBRAE aqui presentes. Eu também queria dar um destaque para a presença da Fernanda, do governo do Rio de Janeiro, o Nelson, da CAERJ, né, e também o Francisco, o presidente da Portos Rio. Logística é um tema cada vez mais relevante, né, e eu acho que esse tipo de iniciativa, da gente aprimorar a nossa logística para a inserção internacional, é fundamental. Da pandemia para cá, a complexidade logística aumentou, duplicou, triplicou. Eu não sei nem como mensurar a complexidade logística a partir da pandemia. Isso já era um desafio histórico nosso, do ponto de vista de comércio exterior, mas que vem cada vez mais tendo força na nossa inserção. E, assim, o Brasil hoje tem seus desafios do ponto de vista de mercado, mas também muitas oportunidades. Eu acho que é importante entender o cenário de hoje, né, com o posicionamento do governo dos Estados Unidos, né, o tarifaço aí anunciado para entrar em vigor no 1º de agosto, e a gente evitar todos os esforços necessários de negociação para tentar reverter isso, né, porque os Estados Unidos hoje, segundo maior parceiro comercial do Brasil, 15% de tudo que a gente importa, 12% de tudo que a gente exporta, e para além disso é um grande investidor aqui no território nacional. 25% de todo o estoque de investimento direto na economia brasileira vem dos Estados Unidos. Então a gente entende que essa negociação é relevante, mas esse episódio, eu acho que ensinou o Brasil uma coisa que tem efeitos de curto, médio e longo prazo. Diversificação comercial. Isso é necessário.
Hoje, por exemplo, 50% de tudo que a gente exporta vai para 3 países: China, Estados Unidos e Argentina. São mercados relevantes, são parceiros que a gente valoriza. Aí eu me inspiro no Cristo Redentor. A gente está de braços abertos para se conectar com todos os países do mundo, né? Nós não somos um país beligerante ou um país conflitivo, pelo contrário. A nossa tradição de política externa e política comercial ela é sempre muito contributiva, muito construtiva, mas a gente está aprendendo que é necessário uma grande força de diversificação. A gente vai exportar menos para os Estados Unidos por conta disso? Não, a gente quer crescer para todos os mercados. A gente quer crescer 2, 3 vezes as exportações, as importações dos Estados Unidos, mas a gente quer crescer ainda com mais velocidade para outros mercados, para a gente tentar diversificar nossas exportações. A América Latina toma um papel muito relevante nesse sentido. México e Canadá, que são mercados estratégicos para os quais a gente pode cooperar nesse ambiente de instabilidade. Temos os mercados africanos, que são estratégicos, o Oriente Médio, os mercados asiáticos. A Ásia é a maior motor econômico do mundo. Eu acho que existe um desconhecimento mútuo entre Brasil e Ásia que precisa ser preenchido e precisa ser mitigado. Então, nós temos novas fronteiras para explorar. E eu acho que o cenário atual ele permite que a gente construa esses esforços de diversificação. E eu queria falar um pouquinho da Apex, a nossa agência, cumprimentar a Rita aqui, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas da Apex, a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos. Nós temos, hoje, um atendimento de mais de 20 mil empresas. Normalmente, a cada ano, a gente faz 1000 ações de comércio internacional e investimentos. Então, hoje, o presidente Jorge Viana costuma dizer, hoje devem estar acontecendo 3 ações da Apex ao redor do mundo, promovendo diversos setores, desde o alimento, bebida, agronegócio, moda, máquinas, equipamentos, serviços, segmento de petróleo, por exemplo, segmento energético, que é muito forte aqui no Rio de Janeiro. Então, nós hoje promovemos do alfinete ao foguete. Então, a gente está tentando sempre se conectar com o mundo, 20 mil empresas atendidas, 5 mil empresas exportadoras no ecossistema de apoio, e para ampliar essa participação nossa, que ainda é tímida. 1,2% das exportações globais são representadas pelo Brasil. Quando a gente está falando agora dessa instabilidade com os Estados Unidos, eles representam 12%, 15% do que a gente importa, mas nós representamos 1,3% do que eles importam. Então, se cria essa assimetria, essa interdependência assimétrica, a gente precisa mitigar. E só vai mitigar se internacionalizando, e o Incomex está com essa lógica, conexão sem limites, né? Se conectar com o mundo sem limites. Então, a gente tem que derrubar as nossas barreiras e evoluir cada vez mais para ter mais protagonismo global. E eu acho que os episódios que a gente está vivendo hoje só mostram a importância da gente diversificar os nossos destinos de exportação e se conectar cada vez mais com o mundo para a gente poder atrair investimento e gerar renda aqui para a nossa economia. Então, parabéns aos organizadores do Incomex. Estamos super à disposição. Queria convidá-los. Temos uma palestra da Rita que vai falar um pouco sobre mulheres e negócios internacionais, essa iniciativa importante que a gente está tendo de empoderamento feminino no comércio exterior. Pela tarde, a gente também fala um pouquinho sobre inteligência e sobre como conectar oportunidades em nível global para as empresas. Eu gostei do que o Antônio falou. A gente também, como Sebrae, existe pelas empresas e para as empresas. Então, estamos à disposição de braços abertos aqui, como Cristo Redentor, para conversar com todos. Contem com a gente. Obrigado, gente. Agradecemos ao senhor Igor e agora convidamos o senhor Francisco Martins, diretor-presidente da Portos Rio. A todos, gostaria de parabenizar a iniciativa Sebrae no evento. Muito importante a gente ter sempre fóruns que discutem competitividade, exportação, crescimento, envolvimento de pequenas e médias empresas, enfim. O papel dos portos, notadamente dos portos do Rio de Janeiro, é fundamental nesse processo. Na cadeia logística, nós somos o elo final do processo, onde somos aqueles que permitem a saída de tudo que é exportado. Nós temos uma grande expectativa de crescimento. Já no ano passado, a carga containerizada do Porto do Rio de Janeiro cresceu 70%.
Esse ano, o primeiro quadrimestre já mostra um crescimento de 27% em carga containerizada, que é a carga que envolve basicamente esse tipo de público que vai atingir mercados importantes a partir da infraestrutura portuária. Os portos do Rio de Janeiro têm recebido investimentos como há muito não recebia. A gente aumentou a capacidade dos canais para recebermos navios de maior porte, e aí se reflete o crescimento da carga containerizada, principalmente. Temos investido também em dotar os nossos cais de uma estrutura mais adequada e que gere maior competitividade, além da segurança. Segurança é um fator de competitividade e temos feito investimentos importantes também na segurança, com a implementação de sistemas que asseguram maior segurança, uma cobertura por radar da movimentação da superfície da Baía da Guanabara, e isso tudo contribui para uma maior competitividade. É importante dizer que temos que estar preparados para os desafios. A má notícia do tarifaço, fruto da pequenez de alguns grupos políticos, certamente afetará, porque, afinal de contas, os Estados Unidos, para os portos do Rio de Janeiro, é o segundo mercado em movimentação, em exportação. Mas precisamos aumentar a nossa competitividade e confiar na capacidade de negociação da diplomacia brasileira para minimizar os impactos, como eu disse, fruto da pequenez de alguns grupos políticos. Seguimos investindo, estamos estudando e pensando muito no futuro dos portos do Rio de Janeiro. Temos com a Fundação Getúlio Vargas uma parceria que permite visualizar para onde os portos do Rio de Janeiro estão crescendo e como estão crescendo. Temos um desafio de consolidar um complexo industrial portuário em Itaguaí, a exemplo do que já foi feito em outras regiões, como o Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, ter essa visão mais holística de desenvolvimento a partir da infraestrutura portuária. O Porto do Rio de Janeiro, que sofre com a carência de retroáreas, é um porto que já está praticamente tomado em termos de retroáreas. Estamos estudando as possibilidades de expansão do porto igualmente. Lá, tudo indica aqui na direção da Ilha da Pombeba, com um modelo que se inspire num porto península ou ainda num porto-ilha para novos terminais a partir da Ilha da Pombeba. Ou seja, o Porto do Rio de Janeiro também é um porto em crescimento em termos de infraestrutura. Vamos deixar esse legado de perspectiva de futuro, não apenas no investimento de curto prazo, não apenas na dotação da infraestrutura, mas que permite uma maior movimentação, mas também pensando no futuro dos portos. Assim, eu me confraternizo com todos que promovem esse evento, agradecer o convite e que contem com os portos do Rio de Janeiro para aumentar a competitividade, para aumentar o volume de exportações e a participação das pequenas e médias empresas, sobretudo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Francisco. Convido agora o senhor Nelson Rocha, presidente da CAERJ, para as suas palavras. Bom dia a todos. Primeiro, dizer da minha satisfação de recebê-los aqui. Queria agradecer inicialmente ao meu querido presidente do SEBRAE, Antônio Alvarenga, pela cessão do espaço aqui. Eu sei que a casa é um pouco nossa, que você sempre está à disposição da gente, né? Eu cumprimentar o Francisco, o Esquerdo, Natália, minha querida Fernanda, secretária de Desenvolvimento Econômico, trabalhamos juntos, né, Fernanda? Prazer em tê-la aqui. E queria cumprimentar toda a plateia, e aí eu vou escolher uma pessoa aqui, assim, alguém que não tem nada a ver com essa realização, que é um cara chamado Paulo Protásio, que está sentado aqui. Eu queria cumprimentar, através dele, cumprimentar todos. Paulo, que é presidente da CISBRA e que está dividindo, né, junto com a CAERJ, enfim, a organização desse evento. Para falar, primeiro me deram um tempo, né, tem um tempo lá que vai marcando, e uma coisa difícil sempre para mim é falar em curto espaço de tempo. Mas eu vou tentar me conter, mas eu queria fazer uma provocação.
E uma provocação boa, porque ela, na realidade, reflete nos painéis que nós teremos ao longo dessa programação, seja hoje, seja amanhã. E falar de comércio exterior nesse momento, né, Izquierdo, a gente conversava um pouco antes, é algo sui generis e ímpar. Por quê? O comércio exterior vive um momento especial de discussão, de debate, e muito vai se discutir aqui, né? Seja do ponto de vista de como o comércio exterior está sendo pensado. E aí, se a gente olhar para trás e olhar para frente, nós temos dois aspectos. Se olharmos para trás, nós veremos que a década de 90, que contextualizou a globalização no mundo, ela está acabando. O que vem acontecendo é o que eu tenho dito sempre, que é a desglobalização. Cada país tem olhado para o seu próprio umbigo. E cada um tenta defender o seu, né? Seja os Estados Unidos com tarifaço recentemente aprovado, seja a Europa, que usa outros instrumentos, como o CBAM, por exemplo, né? Que é a taxação de carbono, digamos assim, para evitar, e aí criam uma metodologia própria para isso, tirando o escopo 2, que é da energia. Cada um faz a sua maneira. E o Brasil também pensa no seu próprio CBAM, né? Então, eu entendo que o que aconteceu, ele está se reorganizando para um novo enfrentamento. E esse enfrentamento, o Brasil tem oportunidades gigantescas. Por quê? Se nós procurarmos identificar quais serão os temas de debate da próxima década no mundo, envolve o Brasil nos 3, especialmente em 2. Primeiro, alimentos. A população mundial crescerá 2 bilhões de pessoas até 2050. Basicamente, Índia, Paquistão, países da África subsaariana. E é preciso atender. Associado a isso, a energia no mundo crescerá 28% até 2040. Continua a haver demanda de energia e não há energia limpa para fornecer. Continuará sendo energia a partir de combustível fóssil. E vejam, sobre a questão dos alimentos, o Brasil é líder e continuará sendo, se Deus quiser. Ainda que os americanos possam não querer tomar mais suco de laranja. Mas nós continuaremos sendo líder nesse aspecto. E do ponto de vista de energia renovável, aí eu não preciso nem falar, né? 87% da energia elétrica brasileira é limpa. Enquanto os outros países, especialmente os que estão no hemisfério norte, não têm essa capacidade porque não têm condição de gerar energia limpa. Isso nos permite atrair investimentos para cá e, ao mesmo tempo, ou atrair esses investimentos ou exportar o que nós temos denominado o carbono. E o CBAM é um instrumento, comentava há pouco com o Izquierdo lá fora, de que o CBAM é um instrumento valiosíssimo para que esse mercado de carbono seja implementado no mundo, e o Brasil é o grande protagonista, haja visto que quase 40% do estoque de CO2 do mundo está no Brasil. Então, e por fim, o terceiro pilar que eu digo sempre, que fará parte dos debates na próxima década, é a geopolítica. E quando a gente fala de geopolítica, é claro que tem relações com guerras, entre outras coisas, mas, sobretudo, a geoeconomia. E a gente tem visto isso nessas disputas entre os países pelo comércio. E o Brasil, já há algum tempo, vem adotando uma posição de multilateralismo nas suas negociações internacionais. Isso foi muito positivo, porque permitiu com que o Brasil pudesse avançar e não ficar dependendo apenas de um ou outro país. Então,
essas discussões que são acaloradas e que fazem parte do dia a dia, seja daqueles que lidam com o comércio exterior, sejam os que são mais afetados efetivamente, que são os exportadores brasileiros, eles estarão presentes nos painéis que nós discutiremos aqui. É preciso, e aí como provocação mais efetiva, né, sobre a questão do recente tarifaço dos Estados Unidos, é preciso que nós compreendamos que temos que afastar a questão política desse assunto. É uma questão econômica que reflete na economia de cada país. E não só no Brasil, reflete nos Estados Unidos também, porque isso pode provocar inflação lá. E é sob esse prisma, sob essa condição, até que o governo brasileiro, né, o ministro de Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se pronunciou já colocando de que nós vamos abrir as conversas, e o Brasil sempre teve essa característica, abrir negociação, fazer esse contorno, porque o que vale hoje é a economia, me fazendo lembrar Bill Clinton, quando em 92 disse: é economia, seu estúpido. Então, é a economia que vai definir os próximos passos para que a gente possa ter um país desenvolvido e a gente possa solucionar essas relações do comércio internacional. Então, espero que todos tenham um ótimo aproveitamento dos debates, dos painéis que nós teremos aqui, porque eu tenho a certeza que sairemos ao futuro, ao final desse evento, com mais conhecimento sobre tudo que está sendo discutido e o que pode melhorar para o Brasil do ponto de vista do seu comércio exterior. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson. Para encerrar os discursos de nossa mesa de abertura, convido a senhora Fernanda Curdi, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Deixa eu baixar um pouquinho. Bom dia a todos. Queria iniciar minha fala com muita emoção, Alvarenga. Estar na casa do Sebrae hoje, uma casa que já me acolheu quando eu trabalhei aqui, com o nosso gigante diretor Julinho, né? Então, eu quero iniciar a minha fala prestando uma homenagem ao Júlio. Pequeno no tamanho, que a gente chamava ele de Julinho, mas gigante no legado deixado do empreendedorismo do Estado fluminense. Fica aqui o meu reconhecimento. Já estou morrendo de saudade de Júlio, porque era um grande parceiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atuando nos nossos programas como Desenvolve RJ, com as nossas rodadas de negócios. Sempre no interior, ajudando os municípios, um defensor dos pequenos negócios, micro e pequeno negócio do Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui o meu reconhecimento e meus sentimentos a toda a sua equipe e a todo o Sebrae. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala com um agradecimento muito especial ao presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, CISBRA, Paulo Manuel Protásio. Um grande amigo e parceiro. Muito obrigada pelo honroso convite para participar da abertura do Incomex 2025. É um evento que se consolida, ano após ano, como um importante espaço de articulação entre governo, empresários, entidades setoriais e especialistas, refletindo o papel estratégico do comércio exterior na construção de um Brasil mais competitivo e integrado ao mundo. Registro também aqui a minha gratidão ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cuja liderança tem sido determinante para reposicionar o Rio de Janeiro como referência nacional em desenvolvimento econômico. Seu apoio à modernização institucional, à desburocratização dos nossos serviços e ao estímulo à inovação tem permitido avanços concretos na geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento das cadeias produtivas. Quero dizer também que me sinto muito honrada em participar dessa abertura com os colegas aqui presentes. Querido colega, mestre Nelson Alvarenga, quem já fiz a deferência. Querida Natália, te cumprimentando, eu cumprimento a todas as mulheres aqui presentes
E, Natália, parabéns pelo seu trabalho. Você vem desenvolvendo de uma forma muito notável. A Apex, um grande parceiro. Portos Rio também, que tive a honra e o privilégio de fazer uma visita recente e pude constatar o que está acontecendo hoje no estado, no Rio de Janeiro e no Portos, com relação ao que vocês vêm investindo e ampliando ainda mais as atividades. Parabéns. Estamos em um momento de virada histórica. Em 2022, o Produto Interno Bruto do Estado do Rio de Janeiro ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 trilhão, alcançando 1,15 trilhão e ampliando nossa participação no PIB nacional para 11,4%. Em 2025, a expectativa é de crescimento, sim, de 3,3%, impulsionado por setores estratégicos como energia, siderurgia, logística, agronegócio e tecnologia. Faço uma pausa aqui, Nelson. Você falou muito sobre segurança alimentar e nós temos um projeto na secretaria e hoje saiu, inclusive, um decreto com relação ao Fundo Verde Protásio, onde a gente instala na UFRJ o Centro Nacional de Excelência em Fertilizante, uma articulação do governo do Estado com o governo federal e é uma grande conquista para o nosso Estado. Obrigada. Essa conquista é nossa. Essa conquista é nossa. O Rio de Janeiro responde hoje por 84% da produção nacional de petróleo e 73% da produção de gás, além de ocupar a segunda posição na produção nacional de aço, com 8,8 milhões de toneladas produzidos em 2024. Essa liderança energética e industrial se traduz em novas oportunidades de negócios, parcerias e exportações em toda a cadeia produtiva. A balança comercial fluminense, por sua vez, segue robusta. Fechamos 2024 com um superávit de 16,9 bilhões e já acumulamos 5,4 bilhões em saldo positivo nos 5 primeiros meses de 2025. Isso é reflexo da diversificação da pauta exportadora e da ampliação da nossa capacidade logística e portuária do nosso Estado. Entre as medidas estruturantes em andamento, também se destaca o conjunto de investimentos que somam mais de 111 bilhões no Estado, com aportes em infraestrutura, energia, portos e inovação. Projetos da Volkswagen, Nissan, Braskem, Porto do Açu e outros demonstram a confiança do setor privado no potencial do Estado do Rio de Janeiro. A política de incentivos fiscais tem apoiado esses movimentos. Somente nos 4 meses de 2025, a CPPDE, que é a comissão responsável por deliberar incentivos fiscais no Estado, aprovou 35 novos projetos, somando 55,9 milhões em investimentos e expectativa de geração de 1.000 empregos direto no Estado. Outro marco foi a concessão do saneamento. E aqui eu faço um agradecimento ao secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, pela sua atuação nessa concessão. Considerada a maior da América Latina, nos 3 primeiros anos foram investidos 5,2 bilhões, com impacto direto na despoluição da Baía de Guanabara, expansão de redes e acesso à água tratada a mais de 600 mil pessoas. A vitalidade econômica do nosso Estado, Protásio, se expressa também na abertura de empresas e geração de empregos. Em 2025, já ultrapassamos a marca de 36 mil novas empresas abertas até maio, com um crescimento de 16,6% em relação ao ano anterior. No campo de emprego formal, o Rio de Janeiro encerrou 2024 com mais de 145 mil novas vagas e segue entre os 3 estados que mais geram emprego no país, com quase 120 mil postos de trabalho criados nos últimos 12 meses. Essa agenda de internacionalização torna-se ainda mais relevante diante dos desafios externos. Essa semana, o governador Cláudio Castro instituiu por decreto que saiu ontem, um grupo de trabalho executivo para avaliar os impactos das tarifas de exportação de 50% anunciados pelos Estados Unidos, com previsão de vigência a partir de agosto. O Rio de Janeiro,
que é o segundo maior estado exportador para os Estados Unidos, registrou em 2024 um volume de 7,4 bilhões de exportações para o mesmo, especialmente em petróleo, refinado e produtos siderúrgicos. A ação coordenada será liderada pela Casa Civil, pelo secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, e composto por outras pastas estratégicas, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E vamos produzir um diagnóstico detalhado que já está em estudo, e aqui eu faço um agradecimento ao nosso coordenador de negócios internacionais do Estado, da Subsecretaria de Relações Internacionais, o Henrique. A gente já vem trabalhando, né, Henrique, incansavelmente, discutindo todo esse impacto na nossa economia. E esse grupo, produzindo os estudos bem detalhados, nós vamos propor medidas mitigadoras para proteger empregos e empresas. E, conforme destacou o nosso governador, é necessário montar uma força-tarefa, avaliar os prejuízos e proteger fortemente as nossas empresas. Esse é o nosso papel. Em consonância, já estamos agendando reuniões com os setores mais afetados e promovendo encontros com lideranças empresariais para entender suas demandas específicas. Esse esforço coletivo reforça o nosso posicionamento. O desenvolvimento econômico sustentável passa por planejamento, escuta ativa, que é o que faremos hoje, articulação interinstitucional e ações concretas de mitigação de riscos. O Encomex 2025 reafirma a importância da cooperação entre os diversos agentes que constroem o comércio exterior brasileiro. Seguiremos com foco, diálogo, ação e promovendo a transformação do Rio de Janeiro e do nosso Brasil em uma marca global de inovação, eficiência e confiança. Muito obrigada. Excelente evento a todos. Muito obrigada, senhora Fernanda. Agradeço a todos os membros da mesa pela presença e pelas inspiradoras palavras na abertura do nosso Encomex 2025.